O despertador soou pontualmente às 4:30 da manhã. Nesse horário absurdo, quando a noite ainda se agarra ao dia com teimosia, a mente acorda a contragosto, como se arrastando de volta à realidade. Era outubro em Svetloers, época em que a escuridão além da janela parece espessa, quase tangível, como uma gelatina pesada que envolve tudo. Sem pensar, estendi a mão para silenciar o alarme, mas meus dedos esbarraram na moldura de madeira rústica que guardava uma foto. Lá estava Sergei, com aquele seu jeito de entrecerrar os olhos levemente, tão vivo que parecia prestes a falar. 5 anos sem ele, e ainda assim em alguns momentos, tenho a ilusão de que ele saiu por um instante e voltará a qualquer segundo. Bom dia, Sergei, murmurei, passando os dedos pela superfície fria do vidro, como se pudesse tocá-lo através da imagem. No quarto ao lado, Katia dormia. Minha razão de viver, minha preocupação constante, meu mundo inteiro. 17 anos, no último ano do ensino médio, ela precisava descansar. Na noite anterior, havia ficado até tarde ajustando a última edição do jornal escolar, mais uma daquelas madrugadas em que seu perfeccionismo falava mais alto. Herdara de mim essa teimosia, esse ímpeto de fazer as coisas até o fim. Os mesmos traços marcantes, as sobrancelhas negras e arqueadas, os olhos que eram uma cópia fiel dos de Sergei. A água fria no rosto me trouxe de volta, lavando os últimos vestígios do sono. Gotas escorriam pelos pulsos, pingavam do queixo. O tic-tac do relógio de parede, o farfalhar dos meus próprios movimentos, o murmúrio quase imperceptível do apartamento acordando, sons que, com o tempo, se tornaram minha trilha sonora matinal. Quando perdemos alguém que amamos, passamos a nos apegar a esses pequenos rituais. Eles nos dão a falsa sensação de que tudo permanece no lugar, de que o mundo não desmoronou. Enquanto o café coava, Katia entrou na cozinha, cabelos despenteados, os olhos ainda pesados de sono, mas com aquele brilho característico de quem já está pronta para encarar o dia. Mãe, por que você acordou tão cedo? Perguntou bocejando. E você, não tem mais 2 horas até a escola? Quis aproveitar para tomar café da manhã juntas. São tão raros esses momentos em que conseguimos conversar sem pressa. Uma onda de carinho me apertou o peito. Quem disse que adolescentes são difíceis? Minha menina sempre arranjava um tempinho para mim. Vou fazer ovos para você, ofereci, com tomate e queijo, do jeito que você gosta. Mas você não vai se atrasar? Não é 7 horas que você tem que estar na rádio? Para você eu me viro. Comemos ao som suave de uma antiga rádio, enquanto ela me contava sobre o jornal da escola, sobre o tema que escolhera para a redação do vestibular. Eu a observava, pensando em como o tempo voa. Mãe, hoje vou chegar tarde. Tem reunião dos grêmios. Pega as chaves. Sem problema. Fico até às 8 no trabalho, depois passo no mercado. Svetloers começava a despertar quando saía em direção à rádio. O primeiro bonde soou ao virar a esquina. O cheiro de pão fresco escapava da padaria do outro lado da rua. A florista arrumava baldes de crisântemos junto à entrada de sua barraca. Bom dia, Tatiana Sergeyevna, cumprimentou o segurança Michalik, abrindo a porta para mim. Como vai o humor hoje? De trabalho, Michalik. Então tá bom. A Rádio Báltica FM era meu porto seguro. 15 anos antes eu havia chegado ali, uma jovem recém-formada em jornalismo. Agora comandava o programa matinal de maior audiência. Bom dia, Svetloers. Era meu universo, meu refúgio. O técnico de som, Volodia, já ajustava os controles no painel, calibrando os níveis. Faltam 10 minutos para o ar, avisou, sem tirar os olhos dos equipamentos. Revisei as manchetes, selecionando os principais assuntos do dia. Lá fora, o dia finalmente clareava. Era a hora. Bom dia, Svetloers, anunciei pontualmente às 7, com a voz treinada por anos de microfone. Tudo como sempre, previsão do tempo, notícias locais, os eventos da cidade. Às 8, abri espaço para os ouvintes. Tema do dia: o que está incomodando os moradores? Na linha, Ana Ivanovna anunciou Volodia, conectando a chamada. Alô, você está no ar. Me escuta? Uma voz feminina, trêmula e envelhecida, respondeu nos meus fones. Sim, Ana Ivanovna, ouvimos perfeitamente. Você está ao vivo na Báltica FM. O que gostaria de compartilhar? Quero reclamar do supermercado Costa Báltica na Rua Portuária. Comprei coalhada lá e estava vencida. Sabe o que me disseram quando fui reclamar? Vovó, a senhora já está velha, deve estar com o paladar fraco. Eu dei aula de biologia por 20 anos. Conheço produto estragado só pelo cheiro, de olhos fechados. Engoli em seco. A rede Costa Báltica era a maior da cidade. Seu dono, Gennady Solovyov, era figura poderosa, envolta em rumores, mas ninguém ousava criticá-lo abertamente. Ana Ivanovna,
Você procurou a vigilância sanitária? Perguntei, mantendo o tom neutro. Procurei tudo quanto é lugar. Dizem que aceitaram a denúncia, mas a gente sabe como essas coisas funcionam por aqui? Antes que eu pudesse agradecê-la, outra ligação entrou. Bom dia, meu nome é Marina. Sou mãe do Dima, de 5 anos. Ontem comprei pão na Costa Báltica na filial da Primorskaya. Dei um sanduíche para meu filho levar na escola, e a professora ligou. O pão estava mofado por dentro. Meu menino passou a noite com dor de barriga. Fui lá reclamar, e a atendente só deu de ombros. Não sabemos de nada, o problema é com o fabricante. Volodya, do outro lado do vidro, me deu um sinal positivo com o polegar. O assunto claramente havia tocado os ouvintes. As linhas não paravam de tocar. Mais 3 relatos sobre a Costa Báltica. Leite azedo, frango estragado, troco errado no caixa. Caros ouvintes, encerrei o programa. Pelos depoimentos que recebemos, a questão da qualidade dos produtos em nossos supermercados merece atenção urgente. Vamos apurar esse caso. Enviem suas histórias para o e-mail da emissora. A verdade precisa ser ouvida. Ao sair da cabine, a secretária Larissa me olhou com estranheza. Tatiana Sergeyevna, o senhor Gennady Petrovich quer vê-la. Quem? Gennady Petrovich Solovyov, o dono da rádio. Algo dentro de mim estremeceu. Em 15 anos, nunca tinha visto o proprietário da Báltica. Sabia que era um homem de negócios, mas descobrir que era o mesmo dono da Costa Báltica. Ele é nosso dono há quanto tempo? Perguntei, cautelosa. Sempre foi, respondeu Larissa, encolhendo os ombros. Você não sabia? O escritório ficava no 3º andar, um espaço do qual eu nem desconfiava da existência. A porta maciça de madeira escura parecia deslocada no corredor de acabamento modesto. Bati leve. Entre. O primeiro impacto foi a janela panorâmica com vista para o Golfo. Depois as fotos nas paredes. Solovyov ao lado do prefeito, Solovyov com o governador, Solovyov apertando a mão de algum funcionário federal. O homem estava sentado atrás de uma mesa de bétula da Carélia, figura imponente, ombros largos, a careca brilhando sob a luz, os olhos afiados. Ao lado, um jovem que lhe parecia muito, mas com um ar mais arrogante. Tatiana Sergeyevna Kuzmina, disse Solovyov, sem me convidar a sentar. Ouvi seu programa hoje. Espero que tenha gostado. Sorri, tentando transmitir segurança. Não gostei, cortou ele. Que história é essa sobre meus supermercados? Alguma velha descontente fala bobagem, e você sai repetindo. Ah, é mesmo? Não foi só a Ana Ivanovna. Teve a Marina, a Svetlana, o Victor. Não me interessa como se chamam, interrompeu. Não comprei essa rádio para que servisse de palanque contra meus negócios. O jovem ao lado riu, me examinando de cima a baixo com descaro. Este é meu filho, Maxim, apresentou Solovyov. Ele também acha que você extrapolou seus limites. Desculpe, mas não extrapolei nada, respondi firme. Apenas dei voz às pessoas. Essa é a essência do meu programa. Eu acho que sua programa atrai a maluco, arrastou Maxim com um sorrisinho irônico. Gente sem o que fazer, inventando problema. Meu filho tem razão, concordou Solovyov. Minhas lojas são frequentadas pela cidade inteira. Se houvesse problemas, eu saberia. Mas pelo jeito parece que o problema existe. E eu também, apertou os olhos Solovyov, com um tom que não deixava dúvidas sobre sua intenção. Vai continuar alimentando essa farsa? Não permitirei. Nem uma palavra sobre a Baltic Shore no seu programa. Se não o quê? Senti o sangue subir às faces. Se não, teremos que nos despedir. O ar pareceu se solidificar na sala. Você está me ameaçando de demissão por fazer meu trabalho? Não é uma ameaça, é uma explicação das regras do jogo. Ele se recostou na cadeira, cruzando os dedos sobre a barriga. Você é uma boa locutora, o público gosta de você. Mas eu sou o dono. E decido o que pode ou não ser dito no meu rádio. Eu não sou locutora, corrigi, a voz firme apesar do nó na garganta. Sou jornalista. E meu dever é dar às pessoas informações verdadeiras. Sua expressão mudou. De repente, o tratamento formal desapareceu, substituído por um tu cortante, como uma faca sendo cravada na conversa. Sua verdade pode sair cara. Sua filha ainda está no ensino médio, não está? No último ano? Algo gelado deslizou pela minha coluna. Como ele sabe da Kátia? Minha filha não tem nada a ver com isso. Por enquanto, concordou com um sorriso que não chegava aos olhos. E é melhor que continue assim. Aconselho você a pensar nisso. Era tudo. Minha voz soou mais calma do que eu me sentia. Por enquanto. Conto com sua sensatez, assentiu Solovyov, como se acabássemos de fechar um acordo comercial. Ao descer as escadas, percebi que meus joelhos tremiam. 15 anos de trabalho impecável, e agora me colocavam diante de uma escolha.
calar a boca ou perder tudo. E aquela insinuação sobre a Kátia. Como ousa? A sangue latejava nas têmporas, o ar parecia escasso. Saí para a rua. Um dia ensolarado de outubro, vento fresco vindo do Golfo. Um dia comum que, de repente, se transformará em um ponto de virada. A 2 quarteirões dali, a placa da Baltic Shore brilhava ao sol. Lojas iguais a essa estavam espalhadas pela cidade. Quantas pessoas mais haviam sido vítimas daqueles produtos vencidos? A questão não era o que fazer, mas como defender a verdade sem perder tudo o que tinha. O celular vibrou no bolso. Mensagem da Kátia. Mãe, está tudo bem? Você estava estranha hoje de manhã. Tudo ótimo, meu sol, respondi, os dedos trêmulos sobre a tela. Só muito trabalho. Ninguém, jamais, ameaçaria meu filho. Ninguém me faria calar quando era hora de falar. De repente, entendi com clareza cristalina. Não era apenas um conflito com o patrão. Era um teste de resistência, de lealdade a mim mesma, de ter o direito de me chamar de jornalista. E eu passaria nesse teste. Cheguei em casa tarde, por volta das 9 da noite. Minha mente ainda fervilhava com a conversa com Soloviov. Aquelas palavras, aquele tom de dono da verdade, a arrogância de quem se acredita intocável. Tudo isso me causava uma irritação surda, misturada a um medo que não queria admitir. Por 15 anos considerei a rádio minha segunda casa. Mas agora via, todo aquele tempo sobre nós pairava uma mão invisível, de um homem para quem meu trabalho era apenas uma ferramenta para manter controle sobre a cidade. Kátia estava na cozinha, digitando algo no notebook, o som das teclas preenchendo o silêncio. A chaleira no fogão soltava jatos de vapor. Mãe, por que tão tarde? Levantou os olhos, preocupada. Já estava começando a me preocupar. Joguei a bolsa em uma cadeira e sentei-me à sua frente. Naquele momento fui tomada por uma estranha urgência. Protegê-la do mundo e ao mesmo tempo dizer-lhe a verdade mesmo que dolorosa. Lembra que você perguntou se estava tudo bem? Suspirei, tirando os brincos. Não está. Não muito, para ser sincera. O que aconteceu? Ela fechou o notebook. E então contei tudo. As ligações dos ouvintes, a convocação ao escritório de Soloviov, suas ameaças veladas. Kátia ouvia sem interromper, apenas seus olhos se arregalavam a cada palavra. E agora me dão um ultimato, calar a boca ou perder o emprego. Terminei. Justo quando precisamos pagar sua faculdade. De repente ela se endireitou na cadeira, sempre fazia isso quando tomava uma decisão importante. Mãe, você sempre disse que a verdade é o mais importante. Sua voz era firme, quase adulta. Quantas vezes repetiu que um jornalista de verdade não pode se calar diante da injustiça? Isso é teoria, filha. E na prática? Na prática você não pode trair seus princípios, respondeu sem hesitar. Senão não será você. Naquele instante não vi uma adolescente à minha frente, mas uma versão mais jovem e intransigente de mim mesma. Podemos nos mudar, se precisar, continuou. Para Kaliningrado, por exemplo. Lá tem várias rádios. Ou até para São Petersburgo. E a escola? Seus amigos? Isso não é tão importante. O que importa é ser honesta consigo mesma. Abracei-a, e de repente senti um peso sair do peito. Parecia que já sabia o que fazer. Na manhã seguinte, na redação, esbarrei em Volodya, o técnico de som. Tatiana, como você está? Ele olhou ao redor, nervoso. Todos já sabem do seu encontro com o dono? Dono? Franzi o senho. É assim que o chamam? Não na cara, claro, baixou a voz. Olha, só peço que tenha cuidado. Ano passado, demitiram a Marina Krotsova por uma reportagem sobre produtos vencidos na Baltic Shore. Até hoje ela não consegue emprego na cidade. O programa transcorreu como sempre. Notícias, previsão do tempo, horóscopo, anúncios de eventos. Evitei temas polêmicos, como se estivesse seguindo as ordens de Soloviov. Mas na minha cabeça, um plano já tomava forma. Jornalista não é quem tem medo de cavar fundo. Após o expediente, entrei na Baltic Shore mais próxima. Por precaução, usei óculos escuros e um lenço na cabeça, disfarce suficiente para não ser reconhecida pelos ouvintes habituais. À primeira vista, uma loja comum, prateleiras bem arrumadas, promoções chamativas, ofertas do tipo leve 2, pague por 3. Mas bastou olhar com atenção. No setor de laticínios, encontrei um pacote de queijo cottage com a data de validade claramente alterada. Sob a etiqueta nova, dava para ver os restos da antiga. Diferença, 2 semanas. Fiz uma foto com o celular, escondendo a câmera atrás de uma sacola. Procurando algo? Perguntou a atendente, desconfiada. Ah, só pensando em levar um queijinho, fingi miopia. Sem óculos não consigo ver direito a validade. Tudo fresquinho, cortou ela. Acabou de chegar ontem. Vou levar então.
Em 3 dias visitei 5 unidades da rede. O padrão se repetia: etiquetas trocadas, produtos com cheiro suspeito, alguns até com sinais visíveis de deterioração. O mais chocante foram almôndegas caseiras com manchas de mofo, escondidas atrás de uma etiqueta de preço. Numa das lojas, na Rua Morskaya, consegui conversar com uma caixa, uma mulher de cerca de 50 anos com olheiras fundas. Sabemos muito bem o que fazemos, suspirou, quando perguntei diretamente sobre as irregularidades. Mas o que adiantar? Tenho 2 netos para criar, e outro trabalho não aparece. Se a gente reclama, é demitida na hora. E as fiscalizações? Ah, elas acontecem rio sem graça. Só que nos avisam com um dia de antecedência. Aí a gente limpa tudo, joga fora o que está ruim, coloca produto novo nas prateleiras, e no dia seguinte volta tudo ao normal. No final da semana tinha material suficiente para agir, mas precisava de algo mais concreto, provas oficiais. Foi então que resolvi procurar Nina Mikhailovna Berezina, do Rospotrebnadzor, um nome que aparecia com frequência nas denúncias dos ouvintes. Nina Mikhailovna era uma mulher enérgica, de cabelo curto e olhar penetrante. Recebeu-me em seu gabinete após o horário de trabalho. Já estava na hora de alguém pegar esse caso, disse, folheando as fotos que levei. Sabemos das irregularidades, mas nos amarram as mãos. Sempre que planejamos uma fiscalização, recebemos um telefonema de cima, sugerindo que adiemos. Ou seja, eles simplesmente se compram. Não só isso, sua voz baixou. Soloviov é patrocinador de alta dúzia de projetos municipais, bancou reformas em escolas, hospitais. Na prefeitura, o tratam como um santo, enquanto ele envenena a população. Mostrei a foto mais chocante, carne claramente estragada. Eu sei, ela apertou os lábios. Temos relatórios, mas sem provas incontestáveis, não podemos agir. E eles são muito cuidadosos em... Nina Mikhailovna tirou os óculos e massageou a ponte do nariz com os dedos. Meu neto mais novo foi parar no hospital com intoxicação depois de comer as salsichas deles. Desde então declaro guerra a essa gente. Mas preciso de repercussão pública. Preciso que as pessoas falem. Ela abriu a gaveta da mesa e retirou uma pasta grossa. Aqui. Cópias dos relatórios de fiscalização dos últimos 2 anos. O pouco que conseguimos registrar oficialmente. Pode usar, mas não revele a fonte. Folheei os documentos. Meu Deus! Dezenas de irregularidades, centenas de milhares de rublos em multas. Para Soloviov, eram migalhas. Ele pagava, sorria para as câmeras e seguia envenenando a cidade. Obrigada, apertei a mão de Nina Mikhailovna. Agora eu tinha munição. No caminho para casa, sentia uma energia que há muito não experimentava. Quantos anos desde que fiz jornalismo de verdade? Ler teleprompter, moderar debates pré-aprovados, isso era só a fachada. O cerne da profissão estava ali, cavar a verdade quando alguém faz de tudo para enterrá-la. Mas ao abrir a porta, deparei-me com um cenário que gelou meu entusiasmo. Kátia estava sentada à mesa da cozinha, os olhos inchados. O que aconteceu? Corri até ela. A nova professora de matemática me acusou de colar na prova. Disse que copiei tudo, mas eu fiz sozinha. Me deu 0. Abriu a caderno. Todas as respostas estavam corretas, riscadas a caneta vermelha com um cópia. Refazer rabiscado no final. Isso é absurdo. Amanhã vou à escola. Não, mamãe, ela balançou a cabeça. Só vai piorar. Hoje o diretor fez um anúncio. Amanhã vem um empresário de sucesso ex-aluno dar uma palestra sobre empreendedorismo. Seu tom era amargo. Adivinha o sobrenome? Soloviov. Machin Soloviov. O ar saiu dos meus pulmões. Filho de Gennady Petrovich. Coincidências não existiam. Na manhã seguinte mal consegui me concentrar no trabalho. O que Soloviov queria na escola da minha filha? A resposta veio antes do esperado. No intervalo do almoço, Kátia ligou, a voz trêmula de raiva. Mãe, esse Machin é um cretino. Falou do sucesso dele, gabou-se do carro, humilhou os professores. Disse para Maria Stepanovna que ela ganharia mais se, em vez de ensinar fórmulas, arrumasse um patrocínio rico. Meu estômago revirou. Você não se meteu em encrenca, né? Só perguntei se ele achava normal vender comida estragada para as pessoas. Ele me olhou assim, e disse, menina, se preocupa com o vestibular, não com meu negócio. Senão, na vida a gente se depara com acidentes, e você pode não passar em lugar nenhum. Meu coração parou. Eles tocaram na minha filha. Sujo. Covarde. Usando a escola como arma. O diretor me chamou, continuou Kátia, agora com a voz embargada. Disse que estraguei o evento e ganhei uma advertência no prontuário. Talvez eu deva desistir dessa história, amor. Seu futuro é mais importante. Não, mãe.
De repente seu tom endureceu como aço. Se você recuar agora, eles vão vencer. Não só contra você, mas contra todo mundo que tentar enfrentá-los. Faz o que tem que fazer. Eu dou conta. Naquela noite virei-me na cama por horas reorganizando fatos, traçando estratégias. Sabia que confrontar Solovyov diretamente poderia me custar o emprego. Mas o silêncio já não era uma opção. No dia seguinte, no Bom Dia Svetlors, comecei com cautela. Queridos ouvintes, hoje quero falar sobre um tema urgente: a qualidade dos produtos que levamos para casa. Como proteger nossa família? O que observar nas embalagens? Sem mencionar o Báltico, descreve truques comuns, etiquetas trocadas, validade maquiada, carne podre disfarçada com temperos. Dei dicas para checar datas, identificar carne estragada, reconhecer leite azedo. Agora, abrimos as linhas. Já foram vítimas de fraudes em supermercados? O telefone não parou de tocar. Depois do seu programa ontem, revirei a geladeira, disse uma aposentada de Zelenogratz. 3 pacotes vencidos. Nunca mais confio sem verificar. Tem um bebê, choramingou uma mãe. Não consigo imaginar o que poderia acontecer se ele comesse algo estragado. Os ouvintes citavam endereços de lojas, sem nomear a rede, mas todos sabiam de quem falávamos. Quando o programa terminou, Viktor Andreevich, nosso diretor, entrou na cabine com uma expressão indescritível. Tatiana Sergeyevna, um momento no meu escritório. Preparei-me para o pior, mas ele apenas tirou uma garrafa de conhaque e 2 copos da gaveta. Por você serviu-me, erguendo o seu. Você é corajosa. Mas você é amigo de Solovyov. Amigo? Companheiro de copo, talvez. Mas minha mãe também quase morreu com as salsichas dele. Seu olhar era sombrio. Estou do seu lado. Embora isso nunca tenha saído da minha boca. Entendi, as nuvens escureciam, mas aliados surgiam nas sombras. E o mais importante, a verdade começava a rachar o concreto. Enquanto houvesse uma fresta de esperança, lutaria. Pela minha profissão. Pelos moradores de Svetlors. E acima de tudo, pelo futuro da minha filha. O sistema estava contra mim. Mas eu não iria cair sem lutar. Uma sombra imponente pairou sobre mim. Naquele instante, ele lembrava um urso enfurecido, com os punhos cerrados e o peito ofegante. O último aviso sibilou entre os dentes, como se cada sílaba fosse um golpe. Pare de fuçar no meu negócio. No próximo programa, você desmente tudo o que disse. Dirá que foi um erro, um mal-entendido. Não desviei o olhar. E se eu não fizer isso? Seus lábios se estiraram em algo que deveria ser um sorriso, mas parecia mais uma careta de predador. Você descobrirá. Minhas mãos são longas nesta cidade. Uma pausa calculada. E não será só você quem vai sofrer. Meu sangue gelou. Está ameaçando minha filha? Eu não disse nada disso, retrucou, afundando-se de volta na poltrona de couro, como se a conversa fosse apenas um incômodo rotineiro. Apenas pense com cuidado. Kátia está no último ano, não é? Exames, vestibular, futuro. Virei-me e caminhei até a porta, sentindo o peso de cada palavra como uma lâmina nas costas. Você vai se arrepender, atirou Machin às minhas costas, com uma calma que fazia a ameaça soar ainda mais sinistra. Do lado de fora, encostei-me na parede, tentando recuperar o fôlego. O coração batia tão forte que parecia querer romper as costelas. Agora eles estavam atacando Kátia. Não era mais só sobre mim, sobre meu trabalho ou minha reputação. Era sobre uma adolescente de 17 anos com sonhos e medos, cujo único crime era ser minha filha. Chegou a hora de escolher, recuar ou ir até o fim. No dia seguinte, Kátia voltou da escola com os olhos vermelhos e inchados. O que aconteceu? Perguntei, puxando-a para o sofá e envolvendo seus ombros com meu braço. Ela se aninhou contra mim, como fazia quando era pequena. Me tiraram da redação do jornal da escola, disse, a voz trêmula de indignação. Disseram que meus textos não se encaixavam no formato. Mas eu passei um mês preparando uma matéria sobre a importância da jornalismo honesto. Quem disse isso? Vera Nikolaevna. Sua professora de literatura, a mesma que sempre elogiava seus artigos. Mas não foi ela, mamãe. Ela até tentou me defender. Foi o diretor, Pavel Semyonovich. Ele apareceu na reunião da redação e disse que ia assumir o controle do jornal. Uma onda de fúria queimou minha garganta. Solovyov estava cumprindo suas ameaças. E havia mais. Kátia hesitou, brincando com a franja do casaco. E os meninos da minha classe estão agindo esquisito. Cumprimentam, mas viram o rosto quando eu me aproximo. Só a Masha ainda fala comigo. Naquela noite, o telefone tocou. Era a secretária do diretor, com uma voz tão seca quanto um documento oficial. Pavel Semyonovich gostaria que você comparecesse à escola amanhã, às 2 da tarde, para uma conversa sobre o comportamento de Ekaterina.
O diretor me recebeu com um sorriso tão falso quanto seu tom de voz. Um homem de 50 anos, calvo nas têmporas, com uma barriga que pressionava os botões da camisa. Sempre me lembrou daqueles burocratas que se arrastam diante dos poderosos e pisoteiam os fracos. Sente-se, Tatiana Sergeyevna, indicou a cadeira com um gesto teatral. Chá? Café? Obrigada, não ficarei muito. Permaneci de pé. Bom, então vamos direto ao ponto, suspirou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Temos algumas preocupações com relação a Ekaterina. Uma aluna brilhante, mas ultimamente tem se mostrado, digamos, conflictiva. Do que você está falando? Minha voz saiu mais cortante do que eu pretendia. Ele baixou o tom, como se compartilhasse um segredo sujo. Bom, você sabe, essa sua campanha contra um homem tão respeitado pode estar afetando o desempenho dela. As notas da conduta, a recomendação para a universidade. Você está me ameaçando? Ameaçar? Deus me livre, levantou as mãos em falso espanto. Apenas me preocupo com o futuro da sua filha. Uma recomendação escolar faz toda a diferença, especialmente para o curso de jornalismo. O concurso é acirrado, não é? Inclinei-me sobre a mesa, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Pensei que a escola existisse para ensinar honestidade e justiça, não para fazer chantagem. Você está me oferecendo um acordo, meu silêncio em troca do futuro da minha filha. Como você chama isso, Pavel Semyonovich? Corrupção? Covardia? Ele recuou na cadeira, como se eu tivesse cuspido nele. Não se exalte. Só queria alertá-la. O Sr. Solovyov é um benfeitor desta escola. Eu entendi. Levantei-me. E lembre-se, se algo acontecer com Katia, se suas notas caírem sem motivo, se houver problemas nos exames, eu vou fazer tanto barulho que nem você nem Solovyov vão ter onde se esconder. Saí do gabinete com as mãos trêmulas, segurei as lágrimas até chegar ao carro. Eles estavam fechando o cerco. Uma mãe sozinha, uma filha no último ano do ensino médio, uma cidade pequena onde todos conheciam todos. Mas recuar não era uma opção. Não mais. Agora, era uma questão de princípio. 12 de novembro. Uma data que ficaria gravada na minha memória. Cheguei ao estúdio 1 hora antes do programa. Precisava revisar os documentos uma última vez. A pasta com os relatórios da Nina Mikhailovna, as fotos das irregularidades, os depoimentos dos funcionários. Tudo estava ali sobre a mesa como provas de um crime sistemático. Volodya espiou pela porta. Chegou cedo hoje, comentou, sobrancelhas franzidas. Algo importante? Sim. Assenti. Hoje eu vou contar a verdade sobre o Baltsky Bereg. Você perdeu a cabeça? Seu rosto empalideceu. Solovyov vai te destruir. Vamos ver. Já havia tomado minha decisão. Faça seu trabalho, Volodya. E não desligue o microfone, aconteça o que acontecer. Ele balançou a cabeça, mas não discutiu. Às 7 em ponto, comecei o programa como sempre, com os cumprimentos de praxe e a previsão do tempo. Mas em vez das notícias musicais habituais, fiz uma pausa. Respirei fundo. Queridos ouvintes, hoje quero falar sobre algo que afeta diretamente a saúde de cada um de vocês. Minha voz saía firme, quase serena. Nos últimos meses venho investigando as práticas da rede de supermercados Baltsky Bereg. O que descobri é chocante e exige uma resposta imediata. Comecei a expor os fatos, um a um, com a precisão de um promotor lendo uma acusação. Os rótulos falsificados, os produtos vencidos, as multas do Rospotrebnadzor que somavam mais de 3 milhões de rublos, e como, para Solovyov, aquilo não passava de uma gota no oceano. Citei endereços, datas, nomes de funcionários que haviam corajosamente falado. Não havia tremor em minha voz. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse exatamente onde deveria estar. Foi então que a porta da cabine se arrebentou contra a parede. Solovyov rompeu no estúdio, os olhos injetados de raiva, seguido por Machin e 2 homens robustos, claramente seguranças. Desliga esse microfone, rugiu apontando para Volodya. Nossos olhares se cruzaram. Ele hesitou, mas não tirou as mãos dos controles. Ouvintes de Sevetlors, continuei, sem me abalar, acaba de entrar em nosso estúdio o próprio Sr. Solovyov, protagonista da nossa reportagem. Talvez queira comentar os fatos, Gennady Petrovich? Chega de mentiras. Ele arremessou os papéis da minha mesa no chão, a saliva espumando nos cantos da boca. Você está demitida neste instante. Não menti, e seus ouvintes sabem disso. Mantive o microfone próximo aos lábios. Cada informação que compartilhei está documentada. Se quiser, desliga essa porcaria, berrou para um dos capangas. O homem avançou sobre Volodya, que tentou resistir, mas foi empurrado com violência. O outro já corria para o painel de controle.
Cidadãos de Svetlorsk, se querem proteger sua saúde, exijam uma investigação do Rospotrebnadzor. Consegui dizer antes que o microfone fosse cortado. Solovyov me agarrou pelo braço com uma força que deixaria marcas. Você vai se arrepender, sibilou, arrastando-me para fora. Nunca mais trabalhará nesta cidade. Nunca. Arranquei meu braço de seu aperto. Pelo menos poderei me olhar no espelho sem vergonha. E você? Ele me empurrou com tanta violência que quase caí. Fora daqui. E que daqui a 5 minutos você não esteja mais neste prédio. Minhas coisas serão enviadas com sua carta de demissão. Saí para a rua sem nem sequer pegar o casaco. O vento de novembro cortava como lâminas, mas estranhamente eu sentia um calor interno. Pela primeira vez em anos, havia agido como uma jornalista de verdade. Dito a verdade, apesar das ameaças, apesar do medo. O telefone vibrou no bolso. Começava agora. Era a Kátia. Mãe, eu ouvi tudo. Sua voz tremia de emoção. Todo mundo ouviu. A sala inteira se reuniu em torno do rádio quando começou essa confusão. Você é uma heroína. Ela fez uma pausa. Meu Deus, Kátia, agora vão perseguir você na escola. Encostei-me a um poste de luz. Não importava. Você sabe o que está acontecendo agora? Os telefones de todo mundo estão explodindo, as pessoas estão repassando seu programa umas para as outras. Solovyov ficou envergonhado na frente da cidade inteira. Ainda não sabíamos que aquilo era apenas o começo. À noite a escola ligou. Kátia tinha sido chamada à diretoria para uma conversa séria. No dia seguinte, recebi pelo correio a carta de demissão por violação da disciplina laboral e divulgação de informações inverídicas. E na sexta-feira, o jornal local Vestnik Svetlorsk publicou uma matéria com manchete estampada: jornalista mentirosa contra empresário honesto. O autor, Igor Viktorovich Zuiel, editor-chefe do jornal e, como descobri depois, velho amigo de Solovyov, descrevia em detalhes como eu havia fabricado uma sensação por interesse pessoal. Afirmava que todas as provas da minha investigação eram falsas, que meu único objetivo era difamar um empresário respeitado e filantropo. Enquanto lia aquelas linhas sujas, senti pela primeira vez um desespero genuíno, não por mim, mas por Kátia, pelo nosso futuro, por todas aquelas pessoas que poderiam acreditar naquela mentira. Foi então que a campainha tocou. Na porta estava Ana Pavlovna, minha vizinha, uma professora aposentada. Só queria agradecer, disse ela, estendendo um pacote com tortas caseiras. Todos nós ouvimos seu programa. E nós acreditamos em você. Não consegui segurar as lágrimas. Ela apertou minha mão com força. Não pense que está sozinha. Somos muitos. A cidade inteira está com você. Naquela noite sentei-me na cozinha com Kátia e entendi. Nossa vida havia mudado para sempre. Estávamos no olho do furacão. Mas talvez aquela tempestade fosse necessária para limpar a cidade das mentiras e do medo. Meu telefone não parava de tocar, mensagens de apoio de ouvintes, mas também ameaças, xingamentos. Solovyov havia declarado guerra contra mim, e eu precisava encontrar forças para resistir. Sabia que o pior ainda estava por vir, mas não havia mais volta. Nunca imaginei que perder o emprego pudesse transformar tanto a vida. Por 15 anos acordei na mesma hora, corri para a rádio, vivi no ritmo dos programas e das notícias. Agora, o tempo se esticava como borracha, preenchendo o apartamento com um vazio pegajoso. Nos primeiros dias após a demissão, ainda sentia a adrenalina correr nas veias, como se tivesse feito um salto de paraquedas e ainda estivesse em queda livre. As ligações de apoio, os sussurros dos vizinhos, os olhos brilhantes de Kátia. Tudo aquilo me fazia acreditar que a luta estava apenas começando, que eu estava no caminho certo. Mas até o fim de novembro, a adrenalina se esvaiu, e me deparei com a realidade crua. O acerto trabalhista foi irrisório, 2 salários em vez dos 3 a que tinha direito. Minha reclamação na inspeção do trabalho ficou sem resposta. O advogado a quem procurei quase riu na minha cara. Processar Solovyov? Você está louca? Ele tem a promotoria toda no bolso. Em dezembro, o dinheiro evaporava numa velocidade assustadora. Aluguel, contas, comida, o casaco de inverno para Kátia. Comecei a procurar trabalho, ligando para todas as redações de Svetlorsk. Desculpe, Tatiana Sergeyevna, mas não temos vagas, disse a diretora da TV local, embora soubesse que havia uma vaga de editora. Estamos otimizando o quadro, reduzindo o pessoal, explicou o editor do jornal da cidade, esfregando as mãos. Você é uma ótima profissional, mas gaguejou o dono de uma rádio privada. Entendi, Solovyov havia se certificado de que todas as portas estivessem fechadas para mim. Tente algo fora da área, sugeriu Kátia. Vendedora, recepcionista.
Preenchi dezenas de formulários, fiz algumas entrevistas. Sempre a mesma coisa, no início rostos interessados, depois, uma ligação para os de cima. E me informavam que haviam escolhido um candidato mais adequado. No início de dezembro, a situação ficou crítica. Pela primeira vez na vida, contava cada moeda. No supermercado, procurava promoções, comprava os macarrões mais baratos, abri mão da carne. Kátia percebeu as mudanças, mas não reclamou, só passou a recusar o almoço da escola. Não estou com fome, a gente come em casa. Sabia que não havia dinheiro extra. E então, a escola. Depois da minha denúncia no ar, Kátia foi jogada para fora do convívio escolar como se fosse uma pária. As amigas com quem ela brincava desde a primeira série passaram a evitá-la. Na cantina, ninguém sentava ao seu lado. Os professores que antes elogiavam seus trabalhos, de repente encontravam defeitos graves em tudo. Deixa pra lá, mãe, fazia coragem. Falta só meio ano para me formar. Vou aguentar. Mas eu via como ela sofria. Um dia, o professor de história devolveu sua redação com um grande 2 vermelho, embora o tema estivesse desenvolvido brilhantemente. Não atende aos requisitos, dizia a observação. Kátia guardou o caderno em silêncio e foi para o quarto. E então, em 25 de novembro, aconteceu o que me tirou o chão. Kátia voltou da escola com os olhos vermelhos e o caderno de literatura rasgado. O que aconteceu? Corri até ela. Nada demais. Tentou sorrir, mas os lábios tremiam. O professor de educação física pediu para todos entregarem os cadernos para correção, e o Voca Lebedel arrancou o meu e rasgou. Disse que a filha de uma caluniadora não tem direito de estudar numa escola decente. Meu Deus, Kátia! Abracei-a, sentindo o peito doer de raiva e impotência. Foi então, quando saíamos da escola, que ela respirou fundo. Junto ao portão estava aquele Machim Soloviov, encostado em seu carro. Aproximou-se e disse, com um sorriso cruel: diga para sua mamãezinha que vamos expulsar vocês daqui. Podem começar a arrumar as malas. Fiquei gelada. Ele te tocou? Não, só falou um monte de coisas horríveis. Ela mostrou o celular. Gravei por via das dúvidas. Na gravação, a voz arrogante de Machim ecoava. Quantos meses de aluguel vocês devem? 1, 2? Logo vou jogar vocês na rua. Sua mãe não vai conseguir trabalho em lugar nenhum, eu pessoalmente vou cuidar disso. E você? Esqueça a universidade. Existe uma coisa chamada recomendações. Vou ligar para os lugares certos. Vou chamar a polícia. Peguei o telefone, mas Kátia me segurou. Não adianta, mãe. Você sabe que eles estão do lado deles. Só vai piorar. Ela tinha razão. E isso tornava tudo ainda mais aterrorizante. Estávamos numa armadilha, e a cada dia as paredes se fechavam mais. Até os vizinhos. Antes todos cumprimentavam, paravam para conversar. Agora muitos desviavam o olhar, cruzavam para o outro lado da rua. Uma vez ouvi Zinaida Petrovna, que morava um andar abaixo, dizendo a alguém no corredor: é aquela jornalista que inventou mentiras e foi demitida. O filho da minha amiga trabalha na segurança do Soloviov. Ele contou. Ela fez tudo de propósito, só para extorquir dinheiro. Quis gritar, não é verdade. Mas me contive. Discutir com quem acredita em fofocas era inútil. O pior eram as ligações anônimas. Começavam com silêncio na linha, até que uma voz sussurrava: some desta cidade. Ou então, deixe Soloviov em paz. Ou então, sabemos onde sua filha estuda. Mudei de número, mas as ligações persistiam. Em dezembro, meu seguro-desemprego acabou. Para pagar o aluguel, precisei mexer na reserva que guardava para as aulas preparatórias de Kátia. Além disso, vendi os brincos de ouro que Sérgio me deu no primeiro aniversário de casamento. Cada peça daquele metal brilhante doía como um pedaço de mim sendo arrancado, mas não havia alternativa. Tentei processar Soloviov por difamação e demissão injusta. Liguei para todos os advogados da cidade. Ninguém topou o caso. Um homem de olhos cansados, depois de ouvir minha história, balançou a cabeça. Moça, eu gostaria de ajudar, mas tenho família, netos. Soloviov é uma força aqui. Você não vai vencê-lo. Em 8 de dezembro, encontrei no correio um envelope sem remetente. Dentro, uma foto da nossa casa tirada da rua e um bilhete: em breve vocês terão que se mudar. Arrume um abrigo. Não mostrei a Kátia, mas passei a noite em claro, revirando na cabeça cada palavra daquela ameaça. Sonhei que Kátia corria sozinha por uma rua escura, e eu, por mais que gritasse, não conseguia alcançá-la. Acordei suada, e no dia 10 aconteceu o que mais temia. O telefone tocou tarde da noite. Número desconhecido. Atendi automaticamente. Alô? Tatiana Sergeyevna? Uma voz masculina seca, formal.
Aqui é Vasily Ivanovich Krotov, administrador do seu prédio. Lamento informar que, devido a uma dívida de 2 meses, seremos obrigados a iniciar o processo de despejo. Que dívida? Meu sangue gelou. Paguei tudo na semana passada. Segundo nossos registros, não há pagamento. Sugiro regularizar a situação o mais rápido possível. A ligação cortou. Tentei retornar, mas o número não existia mais. Aquela noite foi um pesadelo acordado. A ideia de sermos jogadas na rua no meio do inverno, de Kátia perder a chance de estudar, de meu teimosia estar destruindo minha filha. Pela manhã, estava esgotada. Kátia me encontrou na cozinha, sentada com a cabeça entre as mãos. Sobre a mesa, a comprovação de pagamento que, por precaução, eu havia guardado. Mamãe, ela tocou meu ombro, assustada. O que aconteceu? E então desabei. Todo o medo, a exaustão, a culpa jorraram como uma represa arrebentada. Chorei como não chorava desde o enterro de Sérgio. Não aguento mais. Eles querem nos expulsar de casa. Dizem que não pagamos o aluguel, e você na escola. Eles estão te perseguindo, e tudo por minha culpa, por meu maldito orgulho. Talvez eu deva desistir, ir até Soloviov pedir perdão, retirar tudo o que falei. Kátia ajoelhou-se ao meu lado e segurou minhas mãos. Seus dedos, surpreendentemente, estavam mais quentes que os meus. Mãe, disse ela, baixa mas firme. Escute. Se você desistir, quem vai proteger as outras pessoas? Aqueles que Soloviov envenena com seus produtos vencidos? Aqueles que têm medo de enfrentá-lo? Você não está lutando só por nós, está lutando por esta cidade inteira. Olhei para ela e não vi uma criança, mas uma mulher sábia, mais forte que eu naquele momento. Além disso, acrescentou, nós temos provas. A comprovação de pagamento, a gravação das ameaças do Máximo, as fotos dos mercados. Precisamos apenas ir até o fim. Ela tinha razão. Havíamos sobrevivido à morte de Sérgio. Sobreviveríamos a isso também. Quem intimida e ameaça no fundo teme. Teme a verdade, teme perder poder e dinheiro. Naquele mesmo dia, comecei a agir. Primeiro fiz cópias de todas as comprovações e levei à administradora do prédio. A mulher magra atrás do computador aceitou os papéis com relutância. Vamos verificar. Verifiquem mesmo, respondi secamente. E enviei cópias à promotoria, caso se perdessem pelos caminhos burocráticos. Depois sentei para escrever denúncias, à Promotoria Regional, ao Ministério da Educação, à Vigilância Sanitária, à Delegacia de Crimes Econômicos. Dezenas de cartas detalhando cada abuso dos últimos meses. Abri minha antiga agenda e encontrei o contato de Margarida, da Nova Gazeta, uma ex-colega de faculdade. Rita, preciso de ajuda, disse quando ela atendeu. Quero que o país saiba o que está acontecendo aqui. À noite comecei um diário. Anotava cada pressão, cada ameaça, cada irregularidade. Não era apenas um registro, era minha arma. Você mudou, observou Kátia quando finalmente levantei da mesa. Fiquei mais decidida, respondi. Na verdade, havia entendido que a escuridão mais densa precede a aurora. Ao tocar o fundo do poço, senti uma estranha liberdade. Não tinha mais nada a perder, exceto o autorrespeito. E isso jamais. Não sabia o que os próximos dias trariam, mas uma coisa era certa. Kátia e eu resistiríamos. E a verdade, por mais amarga que fosse, acabaria triunfando. Na noite de 16 de dezembro, caiu a primeira neve de verdade pesada, abundante. Fiquei à janela, observando como ela transformava a cidade. Cobria os pátios sujos, as fachadas descascadas, as lixeiras. A natureza parecia oferecer a todos uma segunda chance, um recomeço. Estávamos prestes a viajar a Kaliningrado, para explorar oportunidades de trabalho e moradia. Ficar em Svetlorsk havia se tornado insuportável. Enquanto juntava os documentos, o telefone tocou. Número desconhecido com código de Kaliningrado. Atendi hesitante. Alô? Tatiana Sergeyevna Kuzmina? Uma voz masculina grave e agradável. Aqui é Andrei Nikolaevich Komarov, editor-chefe da Pravda de Kaliningrado. Meu coração deu um salto. Era o maior jornal da região, conhecido por sua independência. Sim, sou eu. Estou ciente da sua situação, continuou ele. Do seu conflito com Soloviov e sua rede de supermercados. Foi você quem fez aquela investigação sobre produtos vencidos, não foi? Sim, apertei o telefone, esperando uma armadilha. Pois bem, acompanhamos as atividades do Balítico Bereg há tempo. Já publicamos algo sobre irregularidades em suas lojas aqui, mas ninguém mergulhou tão fundo quanto você. E mais importante, ninguém teve coragem de denunciar publicamente. Ele limpou a garganta. Para ser direto, gostaria de oferecer um emprego a você. Precisamos de uma jornalista como você, persistente, principista, experiente. Mas,
Solioviov. Solioviov é poderoso em Svetloarsk, não na região, riu-se Komarov. E nosso jornal pertence a um grupo de Moscou. Suas garras não nos alcançam. Me sentei na beirada da cadeira, sentindo um calor se espalhar por dentro. Que tipo de trabalho? Repórter especial de investigação. Salário de 48 mil rublos, contrato CLT, benefícios completos. E algo especialmente importante para você, a possibilidade de trabalhar remotamente de Svetloarsk. Precisaria vir à redação apenas uma vez por semana. Ouvi minha voz responder, como se viesse de longe. Aceito. Ótimo, disse Komarov, satisfeito. Envio um mensageiro com os documentos. Enquanto isso, pense em uma primeira matéria. Vamos dar um espaço de página inteira no próximo número. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Kátia, que observava a conversa do batente da porta, lançou-se sobre mim. O quê? O que aconteceu? Perguntou, os olhos brilhando de ansiedade. Consegui um emprego, respondi devagar, como se as palavras pesassem. Um trabalho de jornalista de verdade. E o salário é 1,5 vezes maior do que eu ganhava no rádio. Kátia soltou um grito agudo e começou a girar pela sala. Eu, porém, continuava falando. Falava que tudo daria certo. Que eu voltaria a escrever. Que afinal, a sorte tinha decidido nos dar uma chance. Naquela noite, celebramos com um bolo simples e uma garrafa de espumante barato, nosso primeiro festejo em meses. Pela primeira vez em muito tempo, o riso ecoou entre as paredes da nossa casa. E como se as palavras tivessem sido represadas por anos, a primeira reportagem jorrou de mim, em uma única noite. O título já deixava claro o tom, como um único empresário mantém uma cidade refém. Contei toda a história, desde as primeiras denúncias no rádio até minha demissão e a campanha de difamação que se seguiu. Apresentei fatos, números, depoimentos de testemunhas. O texto ficou duro, implacável, mas absolutamente documentado. Andrei Nikolaevich ligou 1 hora depois de receber o material. Sua voz, geralmente calma, soava eletrizada. Fortíssimo. Muito forte. Publicamos na próxima edição. E se preparem para a tempestade, disse pausado. O Solioviov não vai deixar isso barato. A reportagem saiu em 20 de dezembro e explodiu como uma bomba. O Kaliningradskaya Pravda era lido em toda a região, e de repente, os problemas de nosso pequeno Svetloarsk ganharam milhares de olhos. O telefone da redação não parava de tocar com ligações de leitores indignados. No dia seguinte, o material foi reproduzido por vários portais federais e regionais. Eu estava em um café com Nina Mikhailovna Berezina, do Rospotrebnadzor, quando ela levantou os olhos do jornal e me encarou com um sorriso quase imperceptível. Agora podemos agir, disse, baixando a voz. Você criou um clamor público. Era disso que eu precisava. O que quer dizer? Perguntei, mexendo o café já frio. Uma inspeção não programada, sussurrou, inclinando-se sobre a mesa. Faremos nos próximos dias, enquanto o barulho não esmorece. E desta vez, ninguém ousará nos impedir. Nina Mikhailovna revelou-se uma estrategista nata. A fiscalização começou em 23 de dezembro, no auge das vendas de Natal, quando as lojas de Solioviov estavam abarrotadas de mercadorias. Em 3 dias, a comissão do Rospotrebnadzor vistoriou todas as 15 unidades da Baltsk Berego na cidade e na região. Os resultados superaram até minhas expectativas. Em cada estabelecimento, foram encontradas violações graves, produtos vencidos nas prateleiras, etiquetas falsificadas, condições insalubres nos depósitos, descumprimento das normas de armazenamento. 23 autos de infração, informou Nina Mikhailovna pelo telefone, com um tom de satisfação contida. A multa total ultrapassará 5 milhões de rublos. Sem contar o processo criminal que pode ser aberto. Escrevi uma segunda reportagem, publicada nos primeiros dias de janeiro, com o título Revisão no Baltsk Berego, o que esconde por trás das fachadas bonitas. A matéria vinha acompanhada de fotos chocantes. Queijo mofado, linguiça com prazo de validade expirado, baratas no setor de pães. O efeito foi imediato e inesperado. Os moradores de Svetloarsk, como se acordassem de um longo torpor, começaram a boicotar ativamente as lojas de Solioviov. Em uma cidade de apenas 30 mil habitantes, o impacto foi devastador, as vendas despencaram mais de 50%. Em meados de janeiro, Kátia criou um grupo nas redes sociais chamado Por um Negócio Honesto em Svetloarsk. Em poucos dias, seus colegas de escola, estudantes do colégio local e mães dos bairros vizinhos aderiram. O grupo atingiu 5 mil membros, um número enorme para nossa realidade. Vá vendo, mãe, dizia Kátia, mostrando-me posts com centenas de comentários. As pessoas tinham medo de falar, mas agora entenderam que juntas são mais fortes.
Olhava para minha filha com um misto de orgulho e apreensão. Sempre teve alma de líder, mas, agora, florescia à frente de um movimento juvenil. Organizava piquetes informativos em frente às lojas, recolhia assinaturas para uma petição à administração regional, realizava encontros com clientes lesados. Só tenha cuidado, pedia, preocupada. O Solovyov não é do tipo que desiste sem lutar. Ela apenas balançava a cabeça, confiante. Não se preocupe, mãe. Agora somos muitos. No início de fevereiro, o caso chamou a atenção das autoridades regionais. Em uma coletiva de imprensa, o governador mencionou as violações inaceitáveis na rede Baltsk-Berego e determinou que o ministério competente tomasse providências. Uma semana depois, a promotoria da região abriu um processo criminal por violação das normas sanitárias, que resultaram em intoxicações em massa. Em 15 de fevereiro, recebi uma informação que me deixou sem fôlego. As vendas nas lojas de Solovyov haviam caído 60%. 2 unidades já haviam fechado, outras 3 operavam no vermelho. O império do oligarca local desmoronava diante dos nossos olhos, mas eu sabia, um animal acuado é o mais perigoso. E Solovyov provaria isso. Naquele dia, Kátia se atrasou após as aulas. Ela e os ativistas preparavam panfletos para um novo piquete. Liguei a cada hora, cada vez mais nervosa. Quando o telefone finalmente tocou, atendi com tanta força que quase o deixei cair. Mãe, a voz de Kátia soava estranhamente calma. O que aconteceu? Meu coração subiu pela garganta. Não se preocupe, estou bem. Só, aconteceu uma coisa. Meu estômago revirou. Massim Solovyov, continuou ela. Esperou por mim na saída da escola, bloqueou meu caminho com o carro e começou a me ameaçar. Meu Deus! Levantei-me de um salto, agarrando a bolsa com mãos trêmulas. Onde você está agora? Calma, mãe, interrompeu-me. Estou bem. O Dima e a Setia estão comigo. Estamos em um café. E o Solovyov? Gravei tudo no celular, disse, com uma firmeza que não condizia com seus 17 anos. O que ele falou? Afundei de volta na cadeira, as pernas fracas. Um monte de coisas horríveis. Que nos destruiriam, que o pai dele tem contatos em todo lugar, que eu não entraria em nenhuma faculdade, fez uma pausa. Depois, disse algo pior. Esperei, contendo a respiração. Ameaçou que poderiam quebrar algo em mim sem querer. Pernas, braços, a minha escolha, repetiu com um tom de nojo. E que o pai dele sempre se safaria com dinheiro. Algo dentro de mim se partiu. Uma ameaça física direta não era apenas intimidação, era crime. Vou ligar para a polícia agora mesmo, declarei, a voz trêmula de raiva. Já fizemos isso, respondeu Kátia com uma segurança que me surpreendeu. Fomos à delegacia, registramos um boletim de ocorrência. No começo não queriam aceitar, mas o pai do Dima é advogado e insistiu. Quando ela chegou em casa, mostrou-me a gravação. A voz de Massim Solovyov, preguiçosa e arrogante, repetia as ameaças sem se dar conta de que estava sendo registrado. Isso é crime, sussurrei. Ameaça de lesão corporal grave. Eu sei, assentiu Kátia. E tem mais. Enviou a gravação para o grupo dela. Já tem 3.000 visualizações. O quê? Exclamei, horrorizada. Por que fez isso? É perigoso. Porque agora todos precisam saber quem são os Solovyov de verdade, e respondeu, firme. Não só vendem produtos vencidos como ameaçam adolescentes. Que o cidade inteiro ouça. Até a manhã seguinte, o áudio havia se espalhado por todas as redes locais. Mais de 10.000 pessoas o ouviram, não só em Svetlorsk, mas em toda a região. O escândalo foi inevitável. O canal Cascade fez uma reportagem sobre o herdeiro de um império comercial que ameaçava uma estudante. Deputados regionais emitiram notas de repúdio. Pela primeira vez, os Solovyov estavam encurralados por algo que o dinheiro não poderia abafar. À noite, Andrei Nikolaevich ligou. Tatiana Sergeyevna, você percebe o que aconteceu? Sua voz transbordava uma excitação contida. Você venceu. A história ganhou repercussão federal. Já recebemos contatos da Kommersant e da RBK. Querem republicar seus materiais. Ainda não é uma vitória, objetei. O Solovyov continua poderoso. Não mais, rebateu ele com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Acabei de receber informações de uma fonte confiável. A Promotoria Regional iniciou uma auditoria abrangente de todas as suas atividades. E isso significa que lá no alto apareceram pessoas dispostas a entregá-lo. Depois da ligação, fiquei muito tempo sentada na poltrona, olhando pela janela. Do lado de fora, flocos de neve raros dançavam no ar. Da cozinha, vinham as vozes de Kátia e de seus amigos, discutindo os detalhes do protesto marcado para os próximos dias.
No apartamento vizinho, alguém tocava ao piano uma melodia simples e luminosa. O mundo ao meu redor estava mudando, e nossa pequena luta pela verdade havia se transformado em algo maior. O despertar de uma cidade inteira, sacudida do medo e da indiferença. A justiça existe, murmurei, recordando as palavras que Sérgio um dia me dissera. Às vezes, ela só precisa de um pequeno empurrão. Os últimos dias de fevereiro de 2020 surpreenderam com um sol inesperado. Todas as manhãs eu acordava com a sensação de que o mundo, devagar mas sem parar, estava ficando melhor. Como se, após um longo inverno, a cidade começasse a descongelar, não apenas da neve e do gelo, mas também do medo que por anos mantivera as pessoas paralisadas. No dia 21 de fevereiro, meu telefone tocou mais cedo que o habitual. Uma voz feminina formalmente educada se apresentou. Tatiana Sergeyevna, aqui é Nina Mikhailovna. Sou a chefe do Rospotrebnadzor, Serviço Federal de Supervisão da Proteção dos Direitos do Consumidor. Tenho notícias para você. Boas notícias. Ajeitei-me na beira da cama, ainda sonolenta depois de uma noite em claro trabalhando no artigo. Estou ouvindo. Recebemos uma ordem direta da região. Vamos suspender as atividades de 8 lojas da Rede Báltico, aquelas onde as irregularidades eram mais graves. E não é uma suspensão temporária para correções. É o cancelamento definitivo das licenças. Levantei-me de repente, os dedos apertando o lençol. Isso é mais da metade das lojas. Sim, confirmou ela, e havia um tom de satisfação em sua voz. Além disso, a multa total ultrapassou 3,2 milhões de rublos. Sem contar o processo criminal que já foi encaminhado ao comitê de investigação. Depois daquele telefonema, fiquei muito tempo parada junto à janela, observando a cidade acordar. O triunfo da justiça. Palavras que antes me soavam como um clichê bonito de filmes antigos, de repente ganhavam peso real. Ainda naquele dia, a Promotoria Regional confirmou oficialmente a abertura de um processo criminal contra Soloviov por produção, armazenamento e comercialização de produtos que não atendiam aos padrões de segurança. Ele não enfrentava apenas a ruína financeira, mas também uma pena de prisão real. No início de março, os jornais estamparam outra notícia. Em uma assembleia emergencial de acionistas, Maxim Soloviov foi removido do cargo de direção da OL Báltico. A justificativa era vaga, ações que prejudicaram a reputação da empresa, mas todos sabiam que se referia àquela gravação com as ameaças a Kátia. Uma semana depois veio um novo escândalo. Ala, esposa de Soloviov, entrou com pedido de divórcio. Segundo descobriu-se, ela já desconfiava das fraudes do marido há tempo, mas tolerava por causa da família. A gravação com as ameaças foi a gota d'água. Não quero que meu sobrenome seja associado a ameaças a crianças, declarou ela aos jornalistas, na frente do tribunal, acrescentando que também repudiava a venda de produtos perigosos à saúde. No divórcio exigiu metade dos bens, e o juiz acatou seu pedido. Soloviov, em questão de dias, perdeu não apenas o negócio, mas também grande parte de seu capital. O homem que mantinha uma cidade inteira sob seu jugo se viu, de repente, quase sozinho, sem aliados, sem apoio, sem a aura de intocabilidade que o cercava. Não havia espaço em mim para Schadenfreude. Os dias estavam lotados de trabalho. Meus artigos sobre o caso Soloviov repercutiram muito além da região. Primeiro foram reproduzidos pela imprensa local, depois chamaram a atenção de veículos federais. O telefone não parava, entrevistas, comentários, pedidos de encontros. Em abril, recebi um convite para ir a Kaliningrado, onde ocorreria a cerimônia de premiação do Prêmio Jornalístico Regional. Não pretendo ir, disse a Andrei Nikolaevich. Há trabalho demais, e a Kátia está se preparando para os exames. Você deve ir, Tatiana Sergeyevna, insistiu ele. Não é só por você, mas por todos os jornalistas da região. Precisamos mostrar que a verdade pode vencer. Naquela noite subi ao palco da Casa das Artes de Kaliningrado, segurando entre as mãos uma estatueta de cristal e um diploma de jornalista do ano. A plateia aplaudia de pé, mas, estranhamente, minha mente voava para trás no tempo, para a primeira redação escolar que escrevi, aquelas palavras que certa vez emocionaram minha professora. Quão longo e sinuoso havia sido o caminho até aquele momento. Esta premiação não é só minha, falei ao microfone. Pertence a todos que têm coragem de dizer a verdade, mesmo quando isso é perigoso. Especialmente quando é perigoso. No dia seguinte, ligaram da televisão regional, oferecendo-me um programa semanal sobre direitos do consumidor. 3 de meus artigos foram indicados ao Prêmio Pena de Ouro da Rússia, uma das mais prestigiosas condecorações do jornalismo nacional. Mas a vitória mais importante nos aguardava em maio.
Kátia, apesar de todos os obstáculos dos últimos meses, gabaritou o EGE, Exame Nacional, e venceu um concurso nacional de jornalismo estudantil com seu ensaio, O Direito à Verdade. Foi aceita sem vestibulares na Faculdade de Jornalismo da Universidade de Kaliningrado com bolsa integral. Mamãe, a gente conseguiu, sussurrou ela, apertando contra o peito a carta de aceitação. Tudo valerá a pena. Naquele mesmo dia, Andrei Nikolaevich ligou novamente. Tatiana Sergeyevna, preciso conversar seriamente com você. Nosso editor de investigações foi promovido e transferido para Moscou. Gostaria de oferecer o cargo a você. Fiquei sem palavras. Editora de investigações no maior jornal da região. Era o tipo de oportunidade porque jornalistas lutavam anos. Preciso pensar, respondi ainda atordoada. É uma grande responsabilidade. Pense, concordou ele. Mas não demore. Ofertas assim não se repetem. Naquela mesma noite, porém, aconteceu algo que eu jamais esperaria. Alguém bateu à porta de nosso apartamento. Quando abri, deparei-me com Gennady Petrovich Solovyov. Magro, envelhecido, o olhar apagado. Sem guarda-costas, sem o sorriso arrogante de outros tempos. Posso entrar? Perguntou, e algo em sua voz me fez recuar, deixando-o passar. Sentamo-nos à mesa da cozinha, a mesma onde, 6 meses antes, eu chorara de desespero e impotência. Solovyov ficou longo tempo em silêncio, examinando as próprias mãos, até levantar os olhos para mim. Vim me desculpar. As palavras soaram tão inesperadas que não soube o que responder. Você tinha razão, continuou ele. Em tudo. Eu realmente vendia produtos vencidos, cortava custos de qualquer jeito para aumentar os lucros. Achava que era o dono da cidade. Pensava que o dinheiro resolvia tudo. Fechei os olhos por um instante. Aquele homem à minha frente era uma sombra do tirano que me expulsara do estúdio, que ameaçara minha filha. Achei que dinheiro fosse o mais importante, prosseguiu, a voz rouca. Até o dia em que todos se viraram contra mim, a esposa, o filho, os amigos de ontem. Quando as pessoas cruzam a rua ao me ver, aí comecei a entender o que realmente importa. Olhei para ele e não reconheci o homem que um dia me intimidara. Por que está me dizendo isso? Porque quero reparar o que fiz. Tirou do bolso interno do paletó um envelope. Aqui está um cheque de 2 milhões de rublos. Uma compensação pelo dano moral que causei a você. E também uma declaração por escrito, assumindo todas as ações ilegais. Use como quiser. Não toquei no envelope. Não quero seu dinheiro, disse. Quero que as pessoas vivam com honestidade. Que gente como você não se sinta no direito de decidir o destino dos outros. E a declaração? Perguntei, apontando para o envelope. Essa, eu aceito. Retirei do envelope apenas a folha com a declaração, deixando o cheque sobre a mesa. Aquilo seria útil para o artigo que planejava escrever. Quando Solovyov saiu, fiquei longo tempo sentada junto à janela, relendo sua confissão. Pensamentos giravam em minha cabeça como um redemoinho. A vingança havia sido consumada, a justiça finalmente triunfara. Por que então não sentia uma satisfação plena? Talvez porque a verdadeira vitória não estivesse em humilhar um adversário, mas em transformar o sistema que permitirá suas ações impunes. No final de maio, tomei uma decisão que mudaria tudo. Deixei o cargo de editora do Departamento de Investigações e passei a trabalhar no rádio regional, onde assumiria o programa diário A Voz da Justiça. Queria voltar ao contato direto com os ouvintes, à espontaneidade do ao vivo, e acima de tudo, ajudar pessoas que enfrentavam injustiças. Junto a aliados que compartilhavam dos mesmos ideais, criamos um fundo de apoio às vítimas de negócios desonestos. Arrecadávamos recursos para tratamentos de quem fora prejudicado por produtos de má qualidade. Custeávamos assistência jurídica para quem decidia lutar contra fraudes e promovíamos workshops sobre direitos do consumidor. No dia 10 de junho, na inauguração do fundo, estreava meu novo papel, não apenas como jornalista, mas como ativista social. De pé diante do microfone na aconchegante cabine do rádio regional, pronunciei palavras que se tornariam um tipo de manifesto. A verdade sempre vale mais que dinheiro. Às vezes, pagamos um preço alto por ela, mas ela vale a pena. Porque a verdade é a única coisa que não se pode comprar. É o único bem que permanece quando tudo mais desaba. Julho chegou escaldante. Kátia se preparava para o vestibular, embora fosse mera formalidade, sua vaga já estava garantida. Eu me dividia entre os programas ao vivo, as demandas do fundo e os preparativos para a mudança. Decidimos nos mudar para Kaliningrado, mais perto da universidade. Em um daqueles dias corridos, esbarrei na rua com Nina Mikhailovna. Ela parecia rejuvenescida com um brilho nos olhos que não vira antes. Soube da novidade? Perguntou, apertando minha mão.
Solovyov vendeu os últimos mercados e está deixando a cidade. Dizem que vai para o território de Krasnodar, onde tem parentes. E os mercados? Perguntei. Foram comprados por uma cooperativa de empresários locais. Prometem reformular tudo, apostar em produtores da região, qualidade real, preços justos. Imagina só. Eu imaginava. E era lindo. Em agosto, pouco antes da partida, Kátia e eu subimos a plataforma de observação, nosso ponto predileto de onde se avistava todo Svetloursk, a pequena cidade báltica que fora nosso campo de batalha e nosso palco de vitória. Os pináculos das igrejas, os telhados de telha vermelha, a faixa azul do mar ao longe. Sabe, mamãe, disse Kátia pensativa. Um dia vou escrever um livro sobre tudo o que aconteceu conosco. Escreva sem falta, sorri. Você vai fazer isso muito bem. O vento do Báltico agitava nossos cabelos. O sol se inclinava para o poente, pintando as nuvens de ouro e púrpura. Ficamos de mãos dadas, observando a cidade que se transformava diante de nossos olhos. Antes eu acreditava que um único indivíduo não tinha força para mudar o sistema, que verdade e justiça eram apenas palavras bonitas. Agora, porém, sabia com certeza, até uma pequena pedra atirada à água cria ondas que alcançam as margens mais distantes. E às vezes, para mudar as coisas, basta coragem para dizer a verdade em voz alta. No lugar dos antigos mercados Costa do Báltico, novas placas brilhavam. Quintal de Svetloursk, escolha fresca, produto honesto. As pessoas já não tinham medo de expressar suas opiniões. As autoridades locais passaram a ouvir com mais atenção os problemas dos cidadãos. E eu havia encontrado algo maior que um emprego ou reconhecimento. Recuperar a fé no poder da palavra, na possibilidade de mudança, no triunfo da justiça. E isso valerá todas as provações pelas quais passáramos. Ao descer da plataforma, olhei uma última vez para a cidade banhada pelo sol do entardecer e pensei, às vezes, a verdade de fato vale mais que dinheiro. Era a lição mais importante que queria transmitir à minha filha, e a todos dispostos a ouvi-la. O projeto crescia, atraía novos apoiadores e, recentemente, conseguimos uma indenização para a família cujo filho sofreu uma grave intoxicação por produtos adulterados. A vida de antes parecia um sonho distante. O pequeno apartamento alugado em Svetloursk, o medo do amanhã, as noites em claro me perguntando como pagaria o aluguel ou garantiria a Kate uma educação digna. Tudo isso ficou para trás. Mas sabe o que é curioso? Não me arrependo de nada. Cada minuto daquele tempo terrível valeu a pena, porque foi ali no fundo do desespero que compreendi uma verdade fundamental. A verdade, de fato, vale mais que dinheiro. Não no sentido abstrato dos livros, mas na concretude mais crua da vida. Soliol, com seus milhões, era infeliz e sozinho. Todas as suas conexões, toda a sua influência, eram construídas sobre medo e suborno. Bastou que as pessoas deixassem de temê-lo para que seu império desmoronasse como um castelo de cartas. Eu, que perdi quase tudo, mas mantive fidelidade à verdade, hoje tenho o que nenhum dinheiro pode comprar. O respeito das pessoas, o amor da minha filha, a tranquilidade de me olhar no espelho sem vergonha. Sobre a mesa está um convite de Moscou para comandar um programa autoral em um canal federal. Uma proposta tentadora, mas ainda não decidi. Aqui na região de Kaliningrado, sinto que sou necessária, que posso, de fato, transformar a vida das pessoas, torná-la mais justa, mais digna. Nos fins de semana, Kate e eu às vezes voltamos a Svetloursk, caminhamos pela orla, subimos até nosso mirante favorito. A cidade mudou, ficou mais bonita. Ou talvez tenha sido meu olhar que se transformou. Na última vez, enquanto estávamos lá, Kate me perguntou de repente, mãe, se pudesse voltar àquele dia em que você deixou os ouvintes falarem sobre a Baltskaya Bereg pela primeira vez, sabendo tudo o que teríamos que enfrentar, você faria a mesma coisa? Olhei longo tempo para a cidade estendida aos nossos pés, para o mar cintilando sob o sol poente, para as pessoas que passavam livres, sem medo de dizer o que pensavam. Sim, respondi, abraçando-a pelos ombros, sem hesitar. Porque algumas coisas valem mais que dinheiro. A verdade, a justiça, a liberdade e a capacidade de olhar nos olhos do próprio filho sabendo que não traí seus princípios. Kate me apertou forte e ficamos assim por muito tempo, respirando o vento salgado, ouvindo os gritos das gaivotas, sentindo a vida fluir adiante, cheia de novos desafios, novas histórias, novas oportunidades de dizer a verdade. E ela vale a pena. Foi isso que aprendi neste ano. A verdade vale cada lágrima, cada noite sem dormir, cada minuto de medo, porque só sobre ela se constrói uma vida da qual não nos envergonhamos, uma família que não se sustenta em mentiras, uma sociedade onde as pessoas se respeitam. E sabe de uma coisa?
Sou feliz de um jeito novo, diferente do que era antes, mas absolutamente plenamente feliz porque entendi o essencial. A felicidade não está na estabilidade nem no conforto, não está no dinheiro nem no status. Está na fidelidade a si mesmo, aos seus princípios, à sua verdade. Está em acordar todas as manhãs sabendo, você está vivendo como deve. Em dizer o que acredita e em não deixar que ameaças, dinheiro ou poder a façam recuar. Com esse pensamento agora durmo todas as noites em paz, sem medo, certa de que o amanhã trará novos desafios. Mas estou pronta para eles. Porque a verdade vale mais que dinheiro, e hoje sei disso não por ouvir dizer, mas pela própria experiência. E esse conhecimento é o mais valioso que posso passar à minha filha e a todos que ouvem minha voz no ar.